Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o podcast Grande FM Rural e neste episódio vamos explorar a evolução da tecnologia no setor agropecuário e como ela está impulsionando a criação de novas startups no Brasil. Com a participação de especialistas e gestores de empresas que comercializam produtos e equipamentos da agricultura 4.0, vamos discutir os principais fatores que impulsionam esse crescimento e como as startups estão se adaptando às demandas do mercado. Vamos mostrar o papel da tecnologia na melhoria da eficiência e produtividade no campo, além de analisar como as startups estão oferecendo soluções inovadoras para resolver os desafios do agronegócio brasileiro. Esse podcast é um convite para entender como a tecnologia está mudando o cenário do agronegócio no Brasil e como as startups estão aproveitando essa oportunidade para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, as startups no agro brasileiro, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. Em 2022, um levantamento do Radar AGTEC feito pela Embrapa, ASP Ventures e Homo Ludens mostrou que o Brasil concentra 1.703 startups dedicadas ao agronegócio no país. O número é 8,1% do que o registrado em 2020 e 2021, quando os dados apontaram 1.574 empresas de tecnologia para o campo. Segundo o Radar AGTEC, dentre tantas oportunidades, a maioria das empresas está dedicada a alimentos inovadores e novas tendências alimentares, a sistemas de gestão de propriedade rural e marketplace, e plataformas de negociação e venda de produtos agropecuários. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a AgriShow, uma das mais importantes feiras agro do mundo, reuniu diferentes AGTECs. Elas são um modelo de negócio, startups e tecnologias que surgem para ajudar o produtor rural a produzir mais com menos recursos. Em relação à cadeia produtiva agropecuária, a maioria das AGTECs, 44%, estão associadas a processos depois da fazenda, ou seja, atuam com a tecnologia aplicada a alimentos. São as chamadas AgFoodTechs. Aquelas que atuam dentro da propriedade rural representam 41,4% do total e, antes da fazenda, 14,2%. O investimento internacional nesse modelo de negócio também tem disparado. Considerando todas as AGTECs, antes, dentro e depois da porteira, os investimentos totalizaram 122 milhões e 900 mil dólares só no primeiro semestre de 2022, quase o mesmo valor arrecadado ao longo de todo o ano de 2021. Vamos agora trazer a participação do Gilmar Valal Júnior, fundador da Aliagro Tecnologia do Agronegócio, que vai nos explicar de maneira simples e objetiva o que são startups e como elas atuam no agronegócio de maneira geral. Então, startups são empresas novas que estão geralmente ingressando no mercado, trazendo inovações, novas ideias, principalmente novos modelos de negócios. Tem algumas peculiaridades, como por exemplo, seus negócios são facilmente repetitíveis e escalonáveis. Não necessariamente são empresas digitais, mas estão inseridas em um cenário de extrema incerteza, até porque estão ainda validando o seu modelo como uma forma de inovar. Vamos imaginar o seguinte cenário. Pensa que nós tenhamos um empreendedor que tem uma ideia e ele resolve abrir uma padaria. Ele vai lá, monta um modelo de negócios exatamente igual àquela que o seu João fazia lá na década de 50. Obviamente temos uma empresa tradicional entrando no mercado. Porém agora, se esse mesmo empreendedor resolve entrar no mercado de padarias,
solucionando um problema que os consumidores desse mercado têm, uma dor que esses consumidores têm, através de uma inovação, seja um aplicativo ou seja qualquer outra mudança no modelo de negócios, nós podemos dizer que temos então uma startup, que ela está trazendo uma inovação que soluciona uma dor do mercado, ela tem um modelo de negócios que pode ser facilmente escalável, por exemplo, não apenas restringindo-se a um cenário regional, mas podendo atingir o mundo muitas vezes. E como startups se inserem no agronegócio? Hoje nós temos no Brasil e no mundo uma série de agritechs, startups especificamente voltadas para o segmento do agronegócio. O agro, como todos os outros setores do mundo, digamos assim, evoluiu muito no passar dos anos. Cada vez mais se notou a necessidade e a importância que o agronegócio representa no dia a dia da sociedade. E assim, como os outros setores, demanda cada vez mais de inovação, automatização, soluções para que se automatizem processos, para que se melhore o desempenho das áreas produtivas. Afinal, alimentos são uma necessidade e uma demanda de toda a humanidade em todos os locais do mundo. Então, o agronegócio hoje dá para se dizer que é uma unanimidade em qualquer lugar do planeta. Nesse cenário, surgem as startups, empresas muitas vezes fundadas por jovens ou pessoas que vislumbram uma possibilidade nesse mercado de que, através de uma ideia, gerem uma solução para que se facilite muitas vezes as tarefas do setor, gerando consequentemente resultados de uma forma mais inteligente e mais eficiente do que se vinha fazendo antes. Então a gente tem aí soluções para incremento de produção, soluções para um controle de gestão muito maior, que muitas vezes o que acontece hoje no agro é que se preocupa muito em produzir, muito pouco em controlar. Então hoje nós temos startups nas principais áreas de produção, gestão e todas as outras que interferem diretamente na cadeia do agronegócio. Startups de tecnologia já são muito comuns em outros setores da economia, sendo utilizadas de diversas formas, como soluções industriais, mobilidade urbana e até entretenimento, como é o caso das startups de roleta online, MMOs e outros jogos em alta, por exemplo. Mas no agronegócio, a otimização dos processos por meio de novas tecnologias também está se mostrando uma tendência muito forte. As especialidades dos serviços ofertados pelas AgTechs são muito variadas. Existem soluções envolvendo marketplace, automação e robotização dos processos produtivos, serviços de logística e transporte e biotecnologia. O setor do agronegócio, sobretudo de grande produção de commodities, como soja, milho e cana-de-açúcar, convive há alguns anos entre a valorização do trabalho, que atualmente corresponde a mais da metade de tudo que é produzido no campo, e as críticas sobre o impacto ambiental da atividade, que nas últimas décadas se expandiu por áreas mais secas do país, como o Cerrado, chegando às fronteiras da Amazônia. Para os defensores da atividade, a transformação do Brasil em celeiro do mundo é compatível com a preservação do meio ambiente. Por isso, a demanda por produtos que causam menor impacto ambiental vem apresentando uma crescente, como explica André Fukugaut, gerente da inovação da Bayer. O avanço em tecnologia foi o principal motivo desse grande crescimento das startups no Brasil. Isso associado à disponibilidade de investimento, que de fato tivemos um maior acesso à informação através de programas de incentivo e ao empreendedorismo, e os programas de aceleração de startups e ecossistemas de inovação também ficaram mais maduros. Enfim, temos um ambiente propício ao sonho de empreender aqui no Brasil. Os principais impactos imediatos dessas startups no agro é na otimização de processos e aumento da produtividade. A grande maioria das startups já nasce com o propósito de promover uma agricultura mais sustentável, ou seja, produzir mais com menos. Uma grande vantagem de trabalhar com as startups é a oportunidade de experimentar em larga escala
além do impacto do valor gerado pela própria solução. É um ótimo meio para o aprendizado e para o autoconhecimento de sua propriedade, desenvolvendo soluções muito junto com ela. A digitalização das fazendas brasileiras ganhou impulso durante a pandemia, devido ao aumento da demanda por serviços como canal de vendas online e automatização de lavouras. Isso permitiu que o agro nacional crescesse forte durante a crise, ampliando sua presença no mercado internacional e batendo recordes de faturamento com a valorização do dólar. Atualmente, o país conta com 299 Agtechs ativas, segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Startups. A região Sudeste ainda concentra a maior parte das startups do segmento, com 40,8%. Os 3 estados com maior concentração são São Paulo, com 27,4%, Rio Grande do Sul, com 17,2% e Paraná, com 12,7%. Entre os diversos ramos de atuação dessas empresas, podemos citar drones de pulverização de lavouras, uso de imagens via satélite para a gestão da produção e de riscos, sensores de controle da umidade do solo, sistemas automatizados de irrigação, sistemas informatizados para acompanhamento de peso, vacinas e alimentação de animais, entre outros. O segmento de agronegócio ainda atrai majoritariamente empreendedores homens, com 85,4% dos fundadores do gênero masculino, contra 7,6% de fundadoras mulheres. Para entender um pouco mais sobre o crescimento do mercado de startups do agro no Brasil, vamos ouvir a avaliação feita por Magnus Arantes, presidente da Harvard Angels, uma das mais conceituadas empresas do mundo que trabalha neste segmento. A gente está vendo com bastante interesse e com bastante entusiasmo. A gente vê que é um mercado que está se desenvolvendo, tanto do ponto de vista de novas empresas que estão começando, quanto empresas já com alguns produtos validados, consolidados em momento de crescimento. A gente acredita que essa nova onda de tecnologia do agro vai trazer boas empresas e novos negócios muito interessantes, tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista da criação do negócio em si, que para a gente o que vale é uma boa empresa. Historicamente, 3 itens são muito importantes. Um item é o time, porque quando você tem alguma coisa no começo, o time que vai fazer aquilo se desenvolver é muito importante. O segundo item mais relevante seria o tamanho do mercado, quer dizer, o cara vai desenvolver uma tecnologia que ele consegue vender para uma pessoa, para 2 pessoas, ou para 2.000 pessoas, ou para 2 milhões de produtores. Se o tamanho do mercado for grande, isso é um incentivo a mais para a gente entrar. E o terceiro é uma coisa que a gente chama de timing, ou seja, essa tecnologia, se ela estiver muito à frente, ela vai demorar muito para ser desenvolvida. E a gente vai ter que gastar muito dinheiro até o mercado começar a aceitar. E o inverso é verdadeiro, se ele estiver atrasado, é igual se você chegasse atrasado na festa. Essa correlação entre a tecnologia e a aceitação que aquela tecnologia tem no mercado, que a gente chama de timing, é um outro fator que a gente leva muito em consideração. E por último, se a empresa, o time mais a tecnologia tem algum diferencial, que realmente diferencie ele de concorrentes ou de futuros concorrentes. Eu acho que isso é um outro item que a gente também avalia. As startups podem ser conceituadas como empresas que possuem uma proposta de negócio inovadora e com grande potencial de crescimento, destacando-se por 3 fatores principais: inovação, escalabilidade e flexibilidade. Diante das novas possibilidades que se abrem para o agronegócio, não há como ignorar o potencial que essas empresas apresentam e como elas ainda poderão contribuir para o destino de um dos setores econômicos mais importantes do país. O mercado de inovações tecnológicas continua sendo promissor em toda a cadeia produtiva do campo. Não faltam problemas a serem enfrentados e resolvidos. Não à toa, o número de Agtechs está em constante crescimento no país, cabendo agora às Agtechs e aos produtores rurais aproveitarem as oportunidades e alçarem sua produção e eficiência a novos patamares. Portanto, a pluralidade e a complexidade do agronegócio brasileiro apresentam enormes oportunidades e desafios para as startups.
Vamos conhecer agora um pouco do programa de conexão com startups Agroexponencial, desenvolvido pela SLC Agrícola, que atua em diversos estados do país. Quem começa explicando o que é esse programa é o Frederico Logman, gerente de Relações com Investidores da SLC. Na sequência, o diretor-presidente da empresa, Aurélio Pavinato, também fala sobre esse produto oferecido ao setor agro de modo geral. Bom, nós estamos desenvolvendo na SLC Agrícola um programa que nós chamamos de SLC Agrícola Exponencial. É um programa de conexão com startups, onde a nossa empresa vai apresentar os principais desafios que nós temos hoje em termos de ganho de eficiência operacional e vamos possibilitar às startups que tiverem interesse em trabalhar junto conosco em desenvolver as melhores soluções para o agronegócio. Então estamos bastante empolgados com essa iniciativa e esperamos que vocês possam participar. Ao longo da história da SLC Agrícola, nós sempre buscamos inovação e tecnologia e buscar mais eficiência na nossa operação. A gente teve uma parceria muito forte com a John Deere durante 20 anos e nós trouxemos a gestão industrial para o campo. Nós sempre procuramos produzir com mais eficiência, maior produtividade e menor custo de produção. E a inovação tecnológica, a agricultura 4.0 atualmente, ela vai trazer mais benefício para o produtor que está aumentando sua eficiência, mas ao mesmo tempo possibilitando oferecer produtos para a sociedade mais baratos, né? E esse é o futuro da agricultura, mais qualidade, mais produtividade e melhor atendimento ao cliente que nós fornecemos comida e fibra, no caso. É isso. Bom, a SLC Agrícola, como o Pavinato falou, é uma das principais empresas da agricultura a nível mundial. Nós estamos na vanguarda do que está se fazendo em termos de tecnologia e acreditamos que essa é uma excelente oportunidade para você trabalhar junto conosco e desenvolvermos novas soluções para o agronegócio. Desafios com a pauta de sustentabilidade e a escassez de produtos naturais versus o aumento da população, somados à aceleração do desenvolvimento tecnológico e da inteligência artificial, apontam para necessidades e oportunidades do agronegócio, estimulando que novas AgTechs surjam. Para ajudar a encontrar estas soluções, é importante que haja uma maior conexão entre quem demanda por elas, o produtor rural, o agroempreendedor e quem busca por essas soluções, como as instituições de ciência e tecnologia e as startups. Um bom caminho para essa aproximação é a participação em feiras, encontros, eventos e exposições do setor. A agricultura familiar também é beneficiada com o uso da tecnologia. A startup Maneje Bem, de Biguaçu, Santa Catarina, presta assistência técnica de forma rápida e simples. Com um aplicativo, o produtor envia dúvidas com fotos, textos ou vídeos e recebe as respostas pelo celular. O aplicativo Maneje Chat é extremamente simples, permitindo que o usuário, mesmo que tenha baixa escolaridade, entenda e possa usar as informações. Funciona da mesma maneira que o WhatsApp. A grande diferença é que ele é captador de dados. Desde 2016, a plataforma já atingiu mais de 250 mil produtores no Brasil. Grande FM Rural, ao lado do produtor. A agricultura 4.0 também é importante para o consumidor e, no mercado, existem diversas ferramentas que o ajudam a saber exatamente o que está sendo levado à mesa. As tecnologias de pós-produção englobam desde logística e rastreabilidade até plataformas de alimentação e empórios. Este é um dos setores com grande número de startups, 532, segundo o Radar AgTech. A Agro Local de Pelotas, no Rio Grande do Sul, começou quando o engenheiro agrícola Telmo Lena fazia auditorias em propriedades rurais. Ele percebeu a necessidade desses agricultores em controlar os processos de produção. A exigência do mercado em saber a origem e o cultivo dos alimentos fez com que, em 2017, desenvolvesse um sistema de rastreabilidade. Atualmente, para aprimorar a tecnologia, Lena é parceiro de uma empresa de TI que, por enquanto, faz esse trabalho de forma regional. A empresa lança os dados,
O QR Code vai na embalagem e o consumidor pode ter acesso às informações detalhadas sobre o produto que está sendo comercializado. Um dos grandes benefícios da agricultura 4.0 é que as diversas tecnologias podem ser desenvolvidas e utilizadas por pequenos e grandes produtores em regiões mais ricas ou mais pobres. Não há limite. O produtor conectado, seja com poucos ou muitos recursos, otimiza tempo e assegura melhoria no campo. Esse foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM.